Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simões Júnior Motiva, eu sou o Simões Júnior e no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Eu já falei sobre vários suplementos aqui e hoje eu vou falar para você a importância de você fazer exames periódicos. Muito se comenta e às vezes a gente fala assim, você tem que fazer um exame, tipo assim, faz um exame para ver isso, faz um exame para ver aquilo. E nesse vídeo aqui eu vou tentar te levar à razão. Vamos dizer que você seja um carro e você protela a manutenção. Depois, para fazer o conserto, isso quando dá, é mais caro do que você fazer uma manutenção preventiva. Às vezes, quando você detecta o problema antes dele acontecer, antes de quebrar, antes de ter um problema, é mais barato para você fazer uma manutenção corretiva do que você preventiva, do que você ter que fazer uma corretiva, tipo, arrumar depois. E a mesma coisa é pro corpo, até porque nem sempre você vai conseguir fazer uma corretiva, vai conseguir consertar de repente, dependendo do tamanho do problema que você tem. Então hoje a gente tem no Brasil várias clínicas, aquelas clínicas familiar, então assim, aquelas clínicas elas têm laboratório. Hoje a grande maioria das cidades no Brasil tem aqueles laboratórios de baixo custo. Você já não precisa mais depender, certamente na sua cidade deve ter, ou se na sua não tiver, numa cidade grande perto de você, com certeza tem laboratórios daqueles de baixo custo que atendem essas clínicas familiar. Sabe aquela clínica familiar que você paga 30 e poucos, 40, menos de 50 reais por mês? E aí você vai lá, faz a consulta e depois eles te falam, a gente precisa de tal exame, tal, e você tem que ir nessas clínicas, nesses laboratórios. Então, eu diria para você que hoje isso é uma necessidade. Por quê? O que acontece? Muitas das vezes a gente vai treinar, e muitas das coisas que a gente está fazendo lá, você sequer sabe qual é o seu estado. Antes de eu começar a treinar, tipo assim, eu fiz uma bateria de testes. Obviamente, para chegar na ideia de que eu precisava treinar, eu fiz um check-up e o meu médico falou pra mim, ele falou assim, você tá fudido, você tá igual a cigarra, você vai estourar, a gente só não sabe no que. Se é no triglicérides, se é na pressão, se é na glicemia, mas você tá fudido. Tipo assim, não falou com essas palavras, ele falou a história da cigarra e tipo, a parte do tá fudido foi eu que entendi. E aí foi quando eu dei o estalo e entendi que eu precisava mudar. A importância dos exames é exatamente essa. A gente vem até uma certa idade, e eu até os 40 e poucos anos, eu sempre tive, tipo, fazia os exames regulares, e todos os exames dava super bem, o açúcar tava bom, a pressão tava boa, o triglicérides tava bom, mesmo comendo bagunçado, mesmo, tipo, estando obeso, mas vinha tudo bem, vinha tudo tranquilo. Eu tenho certeza que isso acontece com você. De repente, de uma hora pra outra, mudou, tipo... Fui lá e o exame tava todo fodido, todo cagado. E aí foi quando eu peguei e falei, não, hora de virar a chavinha. De lá pra cá eu me comprometi, eu entrei na academia, eu entrei no dia 17 de outubro de 2022, não parei mais a academia. Eu fiquei 3 meses treinando forte antes de começar a acertar a alimentação. Aí depois eu fiquei mais 3 meses depois que eu tinha acertado a alimentação para entrar com algum tipo de suplementação. Esse foi o caminho que eu fui mais ou menos seguindo, mas eu fui seguindo indicações. Não foi no olhômetro, não foi no chute. Tipo assim, eu comecei a treinar, eu fiquei 3 meses, tipo, comendo do jeito que eu comia. Mas por quê? Pro corpo aguentar o treino que eu ia fazer. Porque ia ser uma coisa que eu não estava acostumado. O corpo não estava acostumado com aquilo. Então meu corpo ia sentir. Eu ia sentir cansaço, ia sentir fadiga, ia sentir dor. E até por eu estar, tipo, fazendo coisas diferentes, sentindo dor, esse tipo de coisa, eu não podia simplesmente chegar e já cortar a alimentação de cara. Então eu peguei e falei, não, vamos fazer diferente. Daí chegamos num consenso, você começa a treinar, treina 3 meses, depois a gente começa a acertar a alimentação. E foi o que eu fiz. Depois de 3 meses comecei a acertar a alimentação. Depois de mais 3 meses entrei com creatina, depois entrei com proteína. E aí eu fui acertando. Então, os exames eles são importantes até para você saber qual que é a sua situação antes,
durante o processo para saber se o caminho que você está fazendo está efetivo. Eu conheço pessoas que elas fazem cardio e que o cardio ele não tem efetividade nenhuma, é um ritmo muito desacelerado e que às vezes essas pessoas acham que aquele cardio está ajudando em alguma coisa e só de olhar você vê e fala assim, mas esse cardio parece um passeio na lagoa, tipo, não tem efetividade nenhuma, não está subindo a respiração, não está tendo qualquer alteração no seu nível de saúde. Só que assim, pra você ficar falando isso pra pessoa, isso aí é chato. Tipo, isso é de cada um. Então você tem que ter essa consciência corporal. Isso aí depende de você entender essa consciência corporal. Se você entender isso, vai dar certo. Só que os exames, eles ajudam você a entender isso. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho, comenta aí o que você achou de tudo isso. Abraço a todos e bora, que no caminho eu te conto.